saúde mental em mudança de era e como é que a gente se reinventa. Eu acho que essa é a principal pergunta que a gente precisa discutir nesse momento, né? Como é que a gente sai do outro lado? Então, eu sou Renata Almeida, especializada em transição de carreira, né? Sou psicóloga especializada em transição de carreira. A gente tem aqui nessa série de vídeos, né, Mariene do Vale, que também é psicóloga e nossa mestranda em ciências da informação, e Graça Costa, psicóloga fenomenológica e também especializada em transição de carreira, mais focado em mulheres. E a gente está aqui para tentar ajudar agora, né, provocar vocês a pensarem em como é que a gente pode se reinventar para passar por essa mudança de era, né? A gente vai trazer aqui uma visão mais no sentido de carreira, né? Porque tem tanta coisa que a gente vai precisar se reinventar nas relações familiares, sociais, etc. Mas a gente queria também ajudá-los a pensar na carreira de vocês, né? E aí, só para fazer uma pequena abertura de um tema que eu estou estudando mais profundamente recentemente, é da gente olhar para a carreira como um capital, né? Em que, assim como você investe seu dinheiro, e as recomendações de você tenha dinheiro, né, na conta corrente, na poupança, investido em ações, etc., a gente também precisa pensar em investir na nossa carreira, principalmente em 3 aspectos, né? O saber o porquê, por que você faz as coisas, então, seja o que você faz para a sociedade, que é um pouco da função social do nosso trabalho, mas também saber se conectar com você, né, com o teu propósito, por que você faz o que você faz enquanto trabalho. Né? Um segundo aspecto é saber como, né, o know-how, né, então é aí que entram as competências técnicas e comportamentais para que a gente consiga, né, desenvolver o nosso trabalho, né, e por último, o know-who, saber quem, como que a gente se conecta, como que a gente estabelece uma rede de apoio, né, é uma rede de recomendações, né, então, assim, se alguém me acessa pedindo ajuda com algum trabalho que eu não tenho competência para fazer, por que eu não aciono a minha rede para recomendar e vice-versa, né? Então, com essa perspectiva, tá bom, né, no contexto da mudança de era, o que muda nessas 3 esferas? Né? Eu acho que o mais óbvio nesse momento é o know-how, né? O saber como. Tem muita gente que precisou do dia para a noite aprender a trabalhar de casa. Então, tem gente que achava que era impossível fazer home office, né, pela natureza do trabalho, mas a gente está vendo um monte de gente que está conseguindo fazer home office muito de boa, no sentido de entregas, né? Mas ainda tem gente que precisa aprender a equilibrar um pouco melhor, né, que eu tenho visto 2 extremos, né, aquelas pessoas que sentam na frente do computador às 9 da manhã e não saem até às 10 da noite, né, tem até uma amiga minha que a gente resolveu fazer lembretes para ela no grupo de WhatsApp, para lembrá-la de dar uma esticada nas pernas durante o dia. E tenho visto também o outro extremo, daquelas pessoas que não estão conseguindo se concentrar, né, de tanta coisa que tem para fazer, elas não estão conseguindo centrar para conseguir fazer entregas consistentes, né? Aí o cachorro late. Aí, Mari, eu acho que enquanto o cachorro late eu coloco aqui no mudo, acho que vale você, Mari, trazer um pouco para a gente, né, esse aspecto da ciência, da informação e como que nesse contexto aí, né, dos 3 saberes das carreiras, como que a gente consegue usá-lo? Tá bem. Então, vamos lá. Pensando nesse o quê, eu acho que a gente fica cada vez mais próximo do propósito, né? Assim, é um tema que eu gosto de trabalhar muito, não tão relacionado com a ciência da informação, mas que a gente pode utilizar as informações que nos cerca e informações a respeito do nosso próprio perfil, dos nossos próprios interesses, as nossas habilidades e também as nossas limitações, porque lógico que tudo tem um limite, então não adianta às vezes eu querer me reinventar partindo para uma área que eu não tenho afinidade, né? Então, assim, a ciência de dados, por exemplo, nossa, isso é o futuro. Mas eu tenho, né, assim, habilidade para isso, me interessa de fato, eu vou conseguir ser uma boa profissional atuando nessa área? Não necessariamente. Então, avaliar também essas opções, né? E eu abro um parênteses, né, aqui, de que a gente não pode mais se apegar à competência técnica, né, principalmente técnico-operacional, que é até um grande exemplo que eu tenho dado, é assim, primeiro, vamos pensar que nossas carreiras têm uns 40 anos aí de duração, mas se vocês lembrarem lá em 2005, mais ou menos, né, a carreira do futuro era o desenvolvedor HTML,
cara, desenvolver site. Né? Sim. Gente, verdade, seja dita hoje, até eu, psicóloga, consigo criar um site em meia hora usando o WordPress, o Wix ou alguma dessas plataformas. Então, assim, não busque uma formação acreditando que você investindo nela, você tem garantia para todo o resto da vida. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, não é mais. Né? Então, por isso que o propósito tem que estar muito ligado, né, Mari? Com certeza. E aí, assim, eu sou aquela pessoa que realmente acredita que a gente consegue fazer o que... consegue conciliar, em alguma medida, o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta e o que o mercado precisa. Assim, pode talvez ser ilusão, algumas pessoas acharem que, não, mas a vida não é bem assim, tem que pagar as contas e tudo mais. Mas eu prefiro acreditar que é possível, porque isso, inclusive, me move a atingir esse propósito na minha vida pessoal. Então, assim, de tentar me conhecer, assim, o que eu gosto, o que eu faço bem, o que o mercado precisa e eu vou conseguir entregar bem feito, né, assim, tendo qualidade, e que ao mesmo tempo é algo que eu fico imersa ali, que eu gosto, que me desafia, e com isso eu consigo, né, assim, desenvolver um bom trabalho. Então, pensar nessa junção é importante, e acho que nesse momento o desafio é como fazer isso no cenário que nós estamos, né? Então, assim, a que eu posso recorrer? O fato de não depender só de uma formação técnica me abre muitas possibilidades também de buscar outros temas que eu tenho interesse. Então, assim, hoje a gente tem muito curso online, por exemplo, né? Assim, eu tenho recebido várias mensagens também, assim, de grupos que eu participo, o pessoal sugerindo, assim, quais conteúdos gratuitos, vários canais que às vezes liberaram acesso durante esse período de distanciamento social, até para as pessoas se qualificarem, né? Aproveitarem o tempo de uma forma útil. Então, encaixar aí na rotina que está tendo essa questão da capacitação, e aí buscar informações a respeito disso pode ser interessante, né? Então, não só para se qualificar e para tentar atuar com isso, mas também, às vezes, até para se reinventar num sentido pessoal, assim, de ter uma base, de conseguir um bem-estar para, então, exercer a sua atividade profissional. Né? Então, em determinados momentos também, acho que a gente fazer um parênteses aí, cuidar desse lado pessoal para estar bem, para conseguir desenvolver o nosso trabalho. Então, nesse momento é essencial também. E aí eu falo isso até assim, pessoalmente, por estar fazendo uma disciplina, por exemplo, online de ciência do bem-estar, então voltada para a psicologia positiva, que é uma coisa que eu imaginava que eu não faria tão cedo, né, assim, me reaproximar da psicologia, já que meu foco hoje está na ciência da informação, mas que pessoalmente me chamou a atenção, então assim, vou fazer algo nesse sentido, e daqui para frente, não sei, em algum momento isso pode me dar algum retorno, eu posso inserir isso nas minhas atividades profissionais e de alguma forma ter um retorno até mesmo financeiro com isso. Então, nunca também esquecer essa possibilidade, assim, de pensar, isso que eu faço, né, ele pode me dar algum retorno? Como que eu consigo, às vezes, monetizar isso e transformar isso, né, numa renda, me auxiliar nesse sentido? Nunca fechar portas para essa possibilidade. Sim, show. E eu acho que assim, né, primeiro, vou te pedir dicas de sites que você acha que sejam bacanas para formação. Eu, desde já, dou uma dica que acho que faz, no mínimo, uns 5 anos que eu falo sobre essa referência, que é sobre, gente, o cachorro está aqui tentando achar o brinquedo dele que eu escondi. Veja se alguém merece. Mas, e vai apitar. Né? Mas eu acho que é o Coursera, né? Assim, eu uso o Coursera, que tem assim, as melhores faculdades do planeta, tem cursos lá, né? E eu faço um jabá até porque eu faço parte do grupo de tradutores voluntários do Coursera, né? Justamente numa missão de ajudar a democratizar esse conteúdo para as pessoas que não dominam o idioma inglês. Né? Mas eu já, né, se tem uma dica, tá aí, né? Segunda dica, né? Eu não sei nem se é dica, né? Mas eu acho que vale ponderar aí entre desenvolvimento do que a gente chama de hard skill, né? Das competências técnicas e desenvolvimento de competências comportamentais, né? Porque o futuro, ele está muito no domínio dessas competências comportamentais, né? E aí eu acho que Graça, você consegue contribuir ainda mais, né? Nesse sentido e ajudar a gente a entender esse cenário. Sim, até porque, Bebê, eu acho que os componentes e a tecnologia e os conteúdos, eles realmente estão todos aí. A gente tem um leque de possibilidades incrível. Agora, a pergunta é,
qual é a condição que eu tenho, que as pessoas estão tendo ou vão ter daqui para frente, né, de poderem acessar isso e se reconstruírem e se refazerem a partir do momento em que estão passando, né? Porque é preciso que tenha muito mais do que o curso disponível para que eu faça. É preciso que eu esteja em condições de disponibilidade de fazer os cursos que estão aí, de seguir as carreiras que estão me oferecendo, ou que tem no mercado, inclusive, né, as boas profissões, né, até com as boas remunerações, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue compreender, mas por que aquela pessoa não consegue ascender na profissão, na carreira, ela é tão inteligente, ela é tão capaz, ela é tão isso? Bom, ela está travando em alguma coisa que é psicológico, que é psicofísico, que transcende a capacidade intelectual dela, né? Transcende no sentido de que abarca muito mais do que isso. Então, eu entendo que agora, nesse novo momento que a gente está vivendo, que é essa nova era que já vinha se construindo, e agora a gente apressou o passo, vamos dizer assim, acho que o Covid veio e apressou esse passo, né? Mais ou menos é isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente vai precisar encontrar, vamos dizer assim, abrir os nossos limites, conhecer melhor os nossos limites aí, trabalhar melhor com eles, né? Aceitar as nossas vulnerabilidades, né? E aceitar nossas vulnerabilidades é deixar de ter medo dos fracassos, né? Porque a gente, na verdade, constrói uma personalidade numa sociedade onde fracassar é proibido, onde a gente tem uma sociedade que é a sociedade da perfeição, da nota 10, do todo mundo maravilhoso. Vejamos as redes sociais, né? Assim, só para dar um pequeno exemplo, né? O Instagram todo mundo está feliz lá dentro, né? Só eu que não estou bem, quer dizer, eu vou para lá, estou chateada, estou angustiada. Quer dizer, o que acontece com o mundo que está feliz e eu não estou bem? Então, também tem isso, né? Que eu acho que é importante que a gente possa tá trabalhando, né? Sim, tá tudo bem se você não for uma estrela sempre, tá tudo bem se você tiver os seus fracassos, né? Tá tudo bem se durante essa crise você quiser chorar, você ficar ansioso, você comer demais, você não consegue trabalhar, você está em home office, mas você não consegue, você quer ver um filme, você quer dormir de tarde, você não está suportando, você precisa de ajuda, você precisa falar comigo. Tudo bem, gente. Vamos parar de... O que faz com que a gente fracasse? O nível de exigência que a gente coloca para ser dentro de um padrão de ser, que não é quem a gente é. E a gente nunca vai chegar lá, porque é o que eu chamo de brincar de ser Deus, né? Quer dizer, do homem perfeito. Não existe isso. Então, nunca vai ter a carreira perfeita para mim, nunca vai ter o salário perfeito. E como que eu vou me reinventar diante disso? Não tem como. Eu não vou conseguir me recriar diante de uma perfeição, né? Então, eu acho que, diante disso, a gente tem que ver com o que eu posso me comprometer, né? No que eu consigo ser vulnerável. É um aprendizado, eu não estou dizendo que é mágico, que é fácil, que é simples, né? Não existe uma fórmula, é uma receita de bolo, ok? Todos nós vamos ter que aprender certas coisas daqui para frente, né? A voltar a viver em sociedade, a aceitar determinados limites, né? O que a gente pode negociar, que limites eu posso respeitar em mim, nos outros, enfim, né? Agora, e sermos resilientes, né? E, vamos dizer assim, aumentar o nosso nível de condição emocional para lidar com as adversidades. Isso é condição sine qua non, né? E é um esforço que a gente tem que fazer. Não adianta. Eu achei muito bacana essa questão da gente assumir, né, conseguir abrir os olhos, assim, de que, ok, se não deu certo, bola para frente, né? E aí é legal isso que eu gosto de estar em contato com tanta gente e estudar sobre esse contexto de futuro do trabalho, porque se você, acho que, eu não lembro o indicador certo, tá? Mas é um número que eu li no livro Incansáveis, do Benvenuti, Maurício Benvenuti, da Startse, e que ele traz uma informação de quantas vezes os caras do Vale do Silício fracassaram antes de ter a empresa deles unicórnio, né? Então, assim, cara, não deu certo, o importante não se apega naquilo que não deu certo. Eu acho que só fazendo um gancho com isso,
Renata, assim, ó, o problema é que as pessoas, no medo do fracasso, não aparecem, não se mostram. A gente constrói uma imagem, né? Um personagem que a gente mostra para os outros, como se esse personagem chegasse antes e a gente fosse depois. Então, é isso aí. Todas as pessoas não tem, não, como dizia o professor, não chove para cima. Todas as pessoas, elas fracassam em alguma coisa. É esperado, é humano, é regular, é preciso que aconteça isso. Nem todo bolo que a gente faz dá certo, né? Só que o que acontece? Todo mundo conta a história de sucesso. Aí você pega e você vê assim, vamos falar de carreira, então? Aí você vê aquela pessoa super bem sucedida na carreira, nossa, ela tá bem de vida, tem um baita de um carro, uma casa maravilhosa, ela tá super bem posta, bem vestida, nossa, eu queria ser como ela. E o caminho que ela fez? E quantas vezes ela se arrebentou, se quebrou, faliu, sei lá o que aconteceu na vida dela. Então as coisas ficam muito mágicas, a gente precisa pegar a história completa e compreender que, sim, sucesso e fracasso são componentes da mesma história. E nenhum destrói o outro. A verdade é composta dessas facetas. Nossa, adorei essa frase. Sim. Complementar, né? Inclusive, quando comentou essa questão do fracasso lá no Vale do Silício, me fez lembrar de iniciativas aqui em Floripa, né? Assim, a gente está na ilha de tecnologia, até da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, eles comentam que muitos programas de incubação, eles até optam por profissionais que já tiveram essa sequência de fracassos justamente por demonstrar essa resiliência, assim. Então, é aquela pessoa que eles vão acreditar, assim, que não vai desistir de primeira. Então, já tem um histórico, já sabe também o que deu errado, que aprende com esse processo, né, assim, para conseguir em algum momento atingir o objetivo. Então, em alguns momentos, eles até né, assim, consideram isso como um critério, porque vê que é aquela pessoa que está seguindo o caminho, independente das dificuldades. Sim. E aí eu acho que está um lance muito bacana, né? Porque a gente está aqui discutindo sobre eu aceitar o fracasso dentro de mim, né? Assim, eu aceitar de que aquilo não deu certo, ou de que aquilo lá acabou e eu vou precisar mudar, né? Ou desapegar. Mas também é importante essa visão da sociedade, né? Do mercado de trabalho, né? Que ele não tenha preconceito nessa questão sobre o que é insucesso. Mas também acho importante de que a gente sempre precisa ter lições aprendidas, que é um exercício muito difícil de fazer, né? Eu, particularmente, enquanto líder, né, é um trabalho que eu fazia muito forte com as pessoas da minha equipe, de que, assim, não é feio errar, o importante é o que a gente faz com aquilo que a gente errou, o que eu aprendi para não fazer de novo, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, porque no limite a gente aprende, no limite sai fortalecido, né? E só pegando teu gancho, já colocando que eu sou psicóloga existencialista, né, fenomenológica, você trabalha com a filosofia sartriana, é bem o que o Sartre sempre colocou. O essencial não é o que fizeram de nós, é o que nós vamos fazer com o que fizeram de nós. A gente tem que fazer alguma escolha, a gente tem que produzir alguma coisa com aquilo que está aqui, o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que tá, e daí, ok, estamos aqui. O que eu vou fazer com isso daqui para frente? É como eu coloquei na outra live que a gente fez. O futuro é uma página em branco. O futuro está em branco. Branco por escrever. Então, assim, desconstruir essas coisas, desconstruir essa imagem, desconstruir essa questão social, sim, está nas nossas mãos. Então, é bem isso que está colocando, Renata. É por aí mesmo que a gente tem que fazer. É arregaçar as mangas e construir. Né? Lindo. E Graça, novamente, trazendo a frase de encerramento dessa nossa vídeo, né? O que é que você vai fazer com o que foi feito de você? Acho que essa é a principal pergunta para você poder se reinventar. Se quiser saber mais sobre o tema da saúde mental nesse momento de transição de era, continua acompanhando nossos vídeos aqui no canal. Até mais, pessoal!